Olá, bem-vindo novamente ao canal Foco CEO. Eu sou o Gilson Lockman e hoje a gente vai falar sobre lucro das empresas, né? Como uma empresa deve buscar o lucro. Esse faz parte de uma série de vídeos que eu venho fazendo em que eu falei em algumas técnicas comerciais de venda, né, usando principalmente o número 3 como base dessas técnicas, e também comecei a falar sobre os 4 pilares da nova gestão. O primeiro pilar que eu falei da nova gestão foi falando sobre os gestores em si, quem são e como devem se comportar e qual que seria a missão de cada um dos gestores, né, gerente, diretor e tudo mais. E hoje a gente vai falar desse segundo pilar, dos 4 pilares da nova gestão, em que significa, como texto eu coloquei que é vender mais e 30% de tudo com uma ótima margem. Essa é a base da nossa conversa de hoje, mas basicamente o que uma empresa precisa realmente para ter lucro é se preocupar com o lucro e dando atenção a algumas coisas bem potenciais dentro da própria empresa. Muitas vezes a gente vê empresas com problemas de lucratividade ou achando que tem lucratividade e sofrendo ao longo do tempo desgastes e perdas graves, principalmente as perdas sobre aquilo que tem no seu patrimônio e também por pegar empréstimos ou mesmo para os sócios aportarem, né, dinheiro na empresa e a empresa ainda não indo bem. Então, todas essas situações, né, que eu venho falando ao longo dos últimos vídeos, principalmente, elas abordam de uma forma ou de outra esse contexto que é uma grande dificuldade da maioria dos gestores. Antes de eu seguir adiante, deixe seu like aí se esse vídeo aqui realmente fizer alguma diferença naquilo que você vem buscando, ou se tiver a intenção de passar para uma outra pessoa esse vídeo que lhe interessa também, por favor faça, porque ajuda a gente no nosso canal. Mas vamos lá. Quando eu falo em que a empresa precisa ter uma boa lucratividade na venda de seus produtos, eu também sei que isso é uma frase muito interessante, mas que precisa, né, de subsídios aí de como fazer essas coisas funcionarem para que realmente isso aconteça na prática, né? Uma das coisas fundamentais é que quando você vende qualquer produto, né, ele precisa ter um valor percebido por aquele que vai comprar o produto. Muitas vezes alguém está buscando um produto, mas ele acha o produto, mas ele precisa, olhando o produto e olhando o serviço que está ali, a maneira de se vender, né, as técnicas que usa na venda, ele tem que perceber que aquele valor percebido da sua venda especificamente sobre aquele produto faz a diferença em relação ao outro. A gente vê aí produtos concorrentes e a gente às vezes vê produtos que são únicos, mas que não se dão bem por conta de não terem aí, às vezes, ou a preocupação ou não enxergarem como se utilizar das ferramentas que hoje em dia existem para alavancar o seu negócio. Então essa é a grande dificuldade e a solução para tudo isso, na verdade, é uma sequência de fatos aqui que eu venho comentando nos canais e hoje a gente aqui vai reforçar uma parte dele que é a gestão do seu produto em si, né? Como você faz o equilíbrio da sua oferta interna. Então a gente precisa saber que toda venda, né, ou toda empresa que vende alguma coisa, ele tem que ter alguns critérios na sua venda. Critérios de como ela tem o seu produto interno, como ela classifica esse produto internamente, ou seja, como ela vai vender esse produto, que produto ela vai dar mais força comercial, que produto ela vai dar uma força comercial local, outra qual produto ela venderia via parceiro, como trabalhar esse parceiro, tudo isso para maximizar o lucro, porque às vezes a gente tem uma ideia de que a gente vendendo sozinho, por exemplo, que a gente vai ter mais lucro, né? E aí a gente diz assim, não, mas se eu vendo sozinho, o meu gasto é comigo mesmo. Às vezes, e muitas vezes, a nossa venda não cresce porque a gente quer fazer sozinho no menor custo. E esse menor custo, às vezes, tendo algum parceiro, você pode fazer com que esse seu custo seja um pouco maior, mas a sua venda também, sendo maior, ela, na quantidade de valor que você vai trazer para dentro de casa como margem, como lucro, a quantidade sendo maior, o seu lucro é maior. É uma questão básica de matemática.
mas a gente às vezes não percebe isso quando está fazendo gestão, ou principalmente quando a gente tem pouco dinheiro e não tem como alavancar a venda usando parcerias, né? Mas tudo isso tem maneiras da gente olhar a situação, principalmente a gente tentando sair um pouquinho do dia a dia do que a empresa representa, né, das suas dificuldades, a gente começa a entender um pouco melhor aquilo que é possível fazer. Eu sempre digo o seguinte: existem umas regras no mercado, estatísticas, que pode ser muito bem usada e as pessoas usam. Normalmente as empresas falam que, olha, 20% dos meus produtos fazem 80% da minha renda, né, do meu lucro, e 80% dos meus produtos são agregados para fazer a composição da oferta, mas eles trazem aí muito menos margem nesse processo. É a regra de 80 a 20. Alguns falam na mesma regra, mas usando uma proporção de 70 a 30. Ou seja, 30% dos seus produtos fazem aí 70% da sua lucratividade, ou algo parecido, não exatamente isso. As regras não são sempre tão duras assim, mas elas dão um sentido de proporção do que realmente acontece com a maioria das empresas. Então, se você, seguindo o padrão que eu mais gosto de usar, que é o 70-30, você vai perceber que esse 30% do seu nível de produto, ou 30% dos seus clientes, ou 30% da sua força comercial, você vai perceber que existe, né, uma dinâmica, né, nesses 30% que eles vão aparecendo várias vezes dentro do seu modelo de negócio. Então, o que a gente precisa fazer é com que esses 30%, né, de qualquer uma dessas situações dos seus produtos, 30% da sua força comercial, ou de várias situações em que o 30% apareça, você nisso consiga trazer para dentro do seu negócio pelo menos uma ótima margem. Porque o que acontece é que a gente às vezes não vê muito bem essa questão de quais produtos dão a melhor margem, quem é o vendedor que vende com uma melhor margem. Claro, sempre balanceando, né, a venda em si, a quantidade de venda versus a margem. Às vezes a gente acha que vender muito bem, com uma margem muito boa, a gente está ganhando o negócio. Às vezes está perdendo o negócio porque você está fazendo uma margem alta, mas está diminuindo a quantidade de pessoas ou empresas que compram o seu produto. Então, esse valor percebido, que eu comecei a falar durante o vídeo aqui, ele faz toda a diferença para você diagnosticar se você está fazendo a coisa correta. Porque o valor percebido do seu cliente é que vai lhe dar a segurança de que aquilo que você está fazendo, em termos de técnicas comerciais, em termos de gestão do seu estoque, faz sentido porque você consegue fazer um custo-benefício melhor. Quando a gente fala em estoque, principalmente, qualquer que seja o nível de estoque, a gente precisa ver também que os custos, quando a gente vende um produto, vamos pegar um exemplo aí, o McDonald's é um exemplo talvez bem clássico, e eu sempre gosto de usar a moeda do Big Mac. Claro, o Big Mac é um produto mais barato, mas ele vende muito. E a margem dele, no final, provavelmente dentro do McDonald's, seja muito grande. Por quê? Porque todos os insumos que ele compra, na quantidade que ele compra para o Big Mac, faz com que o produto em si fique mais barato, né? E a quantidade de caixinhas que ele coloca para aquele produto também tem um custo melhor. Várias situações acontecem nesse nível. Não que necessariamente seja assim no McDonald's, mas te dá uma ideia de como você deve se preocupar com esse tipo de situação. Então vamos lá. A mensagem de hoje é: dê atenção muito boa às regras de 70-30 dentro da sua empresa, né? Para que você tenha uma relação custo-benefício maior e que você veja aquilo que potencialmente aumenta o seu lucro, mas que também dá quantidade de vendas relevante para que o volume de vendas dentro da sua empresa faça sentido. Para isso, use pessoas para fazer a avaliação dessas situações internas da sua empresa. Muitas vezes, e a maioria das vezes, as pessoas que estão internamente não conseguem dar conta desse tipo de análise. E não é uma análise simples de pegar uma relação lá de produto e ver quais têm melhor margem. Não é uma coisa tão rápida e tão simples. Demanda tempo, demanda um olhar estratégico, além do olhar estatístico, demanda um olhar dos custos das perdas, porque às vezes a gente tem algo que parece muito bom
E aí você vai olhar lá, as perdas são grandes naquele produto que você acha que te dá todo o lucro. Então, procure ajuda profissional, mesmo que você tenha que contratar alguém internamente ou usar alguma consultoria para fazer esse tipo de avaliação. Muitas empresas crescem muito porque dão um olhar muito de atenção na sua própria oferta. E esse é o tema de hoje. Bem-vindo, obrigado, boa sorte para todos nós.